Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Esri Sul 2020. Meu nome é Caio Victor e eu trabalho para a Esri como engenheiro de soluções, focado em apoiar os nossos distribuidores e usuários na América Latina, Caribe e Canadá. Antes de começar a falar da nossa nova solução para a internet das coisas e Big Data, eu quero falar um pouco sobre quem é a Esri. Desde que ela foi fundada em 1965, nós temos a mesma missão, que é servir os nossos usuários. O nosso principal trabalho é desenvolver cada vez mais o SIG e todas as ciências que estão por detrás dele. Nós acreditamos e nos esforçamos para oferecer ferramentas de alta qualidade, integrando ciência e tecnologia como modos de pensar e agir. Como organização, continuamos expandindo a nossa presença nas mais variadas áreas em todo o mundo, ao mesmo tempo que seguimos fortalecendo a comunidade de usuários SIG, que tem papel cada vez mais relevante no mundo corporativo e na sociedade. Para dar introdução a essa novidade que é o ArcGIS Velocity, eu queria colocar para vocês em que contexto surge essa solução. Como todos sabemos, o mundo está cada vez mais conectado, e muito além dos sistemas de computador e telefones. Eu estou falando que agora a gente tem dispositivos e sensores dos mais diversos tipos. Em breve, vão haver 20 bilhões de coisas conectadas no mundo. E embora muitas delas sejam focadas no consumidor comum, como eu e você, há também um enorme crescimento em dispositivos que suportam aplicações industriais e de negócios. Há uma variedade de razões para essa explosão em dispositivos conectados. Eles estão se tornando mais baratos, permitindo que mais organizações comprem e implementem ao menor custo. Isso acompanha a capacidade crescente de construirmos gêmeos digitais, relativamente abrangentes de qualquer sistema físico que a gente puder imaginar, monitorando qualquer aspecto necessário. Mas também os dispositivos estão se tornando mais inteligentes, permitindo que pessoas e empresas não apenas registrem observações, mas também realizem ações e acionem alertas com base no monitoramento que elas estão fazendo. Estima-se que cerca de 80% dos dados de sensores eles têm um componente de localização, o que significa que há uma variedade crescente de casos de uso onde as geotecnologias se unem à internet das coisas. Por exemplo, dados em tempo real sobre locais de trabalho podem ser combinados com informações sobre o ambiente imediato ao seu redor para ajudar a entender melhor se os colaboradores estão seguros ou não e obter insights de análise de movimento, otimizando a alocação de equipe. De forma mais ampla, empresas de todos os tipos querem monitorar, gerenciar e otimizar os seus ativos. Isso pode significar gerenciar uma frota de veículos ou alocar e rastrear equipamentos hospitalares valiosos e escassos. Muitas organizações querem aproveitar informações contextuais para proteger sua infraestrutura crítica, detectando, localizando e isolando áreas sob risco e respondendo em tempo real. No setor de serviços públicos, é cada vez mais comum a integração com sistemas SCADA e o monitoramento de operações. Nas indústrias agrícolas e florestais, fazemos o monitoramento das culturas, sejam elas florestas ou safras de algum tipo específico, além também do monitoramento da qualidade do ar para fins ambientais. Na área de transporte, há um número crescente de implantação de sensores. Nas rodovias, isso pensando já na questão dos carros conectados ou mesmo no monitoramento para fim de segurança. À medida que esses dispositivos conectados eles continuam a se tornar mais prevalentes, a necessidade de gerenciar e analisar os dados produzidos por esses dispositivos vem crescendo muito. Essa massa de dados ela chega a nível Big Data e consiste de centenas de milhares ou até milhões de observações em tempo real. E com todos esses dados chegando em velocidade sem precedentes, você precisa ver por detrás das inconsistências para chegar aos padrões e insights necessários para tomar as melhores decisões de negócio possíveis. Mas construir sistemas que possam tirar proveito desse alto volume de dados em alta velocidade é muito desafiador. Esses sistemas precisam ser altamente disponíveis, escaláveis e resilientes, ao mesmo tempo em que sejam fáceis de configurar e administrar. Para muitas organizações, isso vai além do escopo das soluções tradicionais em suas infraestruturas. Mas
somente ao implementar esse tipo de análise em tempo real e de Big Data em nuvem é que você pode, de fato, acessar o poder analítico necessário para lidar com dados de maior volume e que chegam em maior velocidade. Em todos os cenários, para realmente aproveitar os dados que estão sendo produzidos por sensores e dispositivos IoT, você precisa ser capaz de fazer 4 coisas fundamentais. Ingerir dados transmitidos por sensores, que cada vez chega com mais velocidade e em maior quantidade. Analisar esses dados para obter insights, sejam eles dados em tempo real ou históricos. E gerar alertas na medida que os dados chegam e gerem incidentes. Tudo isso para que você possa agir e se adaptar às situações de acordo com aquilo que for necessário. E é para isso que o ArcGIS Velocity foi projetado. Para enfrentar esses desafios, fornecendo uma infraestrutura para lidar com eles. O ArcGIS Velocity ele amplia a nuvem geoespacial da Esri com funcionalidades em tempo real e de Big Data. Ele fornece uma grande variedade de recursos para ingerir e trabalhar com dados de observação e sensores. Você pode apenas configurar conectores fora da caixa para trazer dados de plataformas de IoT e usar também APIs de terceiro para integrar esses dados com essa solução. É também um sistema de ponta a ponta para análise, apoiando análise de dados em tempo real, ou em quase tempo real, quando você agenda o processo para acontecer no momento específico, ou mesmo para analisar aquelas análises avulsas. Você pode tomar ações imediatas a partir do resultado da sua análise, enviando alertas e notificações ou desencadeando processos em outros sistemas. Como produto, o ArcGIS Velocity é um software como serviço. Uma das principais características dele é a sua escalabilidade e resiliência. Por detrás, ele funciona em uma arquitetura Kubernetes, baseada em containers, e isso quer dizer, no final, que ele permite ser escalável, porque a computação pode ser distribuída em tarefas paralelas e fazer com que ele seja resiliente. Se der um problema, você pode restabelecer todo o processo recomeçando exatamente de onde você parou. Ele é totalmente gerenciado por nós, Esri, o que tira de você a complexidade de configurar e manter um conjunto de servidores locais. Todas essas funcionalidades de Big Data e em tempo real estão disponíveis como um serviço nessa nuvem geoespacial da Esri. Você pode ingerir dados de sensores através de feeds, em seguida colocar esses dados para trabalhar por meio de análises, para transformá-los, enriquecê-los e avaliar padrões, agindo ao longo do caminho. Você ganha uma estrutura flexível e expansível, que pode ser configurada para suportar muitos casos de uso e impulsionar melhorias nos negócios. Como você viu, esses feeds e análises suportam uma variedade de recursos-chave para trabalhar com dados de sensores, ingestão e visualização desses dados, também na análise, como por exemplo o uso de geofencing ou detecção de incidentes e análise de tendências, indo para além do armazenamento dos dados e geração de informações como alertas e notificações. Para começar com alguns exemplos, ou casos de uso onde o ArcGIS Velocity pode ser utilizado, eu quero exemplificar aqui o uso para rastreamento e análise de pessoal. Você pode monitorar e analisar dados em tempo real sobre a localização de colaboradores e das condições operacionais em que esses colaboradores se encontram. E tudo isso é relatado por sensores portáteis, ou agora a gente fala tem sensores vestíveis, né? Que andam ali no colete, ou o próprio crachá que aquele colaborador está carregando. Isso tudo ajuda você a manter o seu colaborador seguro, melhorar a produtividade, alocando a sua equipe de acordo com a necessidade, e otimizando a coordenação e a alocação dessas pessoas para estarem na hora certa, no lugar certo, para atender a demanda que eles realmente precisam atender. O ArcGIS Velocity também permite rastrear em tempo real a localização de ativos como veículos ou outros equipamentos que sejam um patrimônio valioso para você. Isso vai permitir que você monitore, gerencie e otimize esses ativos tudo ao mesmo tempo. Você também pode obter alertas em tempo real quando um ativo, por exemplo, atravessa uma determinada zona ou viola uma regra específica de negócio, permitindo que você identifique e resolva qualquer problema de maneira imediata e rápida. Por fim, um outro caso de uso que eu queria destacar para vocês é o monitoramento de infraestrutura. Você pode usar o Velocity para cobrir uma série de casos de uso, como no caso de empresas de serviço público, aí eu estou falando de empresas de energia elétrica,
de água ou mesmo de telecom, onde o diagnóstico de interrupções de abastecimento ou mesmo a detecção de pessoas entrando em áreas não permitidas, como redes de alta tensão, por exemplo. Você pode ver picos na utilização de recursos, receber alertas quando os ativos falharem e, com as ferramentas de segurança adequadas, até mesmo detectar um intruso desviando dados da empresa. Isso pode envolver ao mesmo tempo o monitoramento de sensores, dados do clima, tráfego e pessoas. Mas, sendo mais específico, trata-se de monitoramento de locais de interesse e a compreensão das atividades e eventos importantes que ocorrem no entorno desses lugares, permitindo que você possa tomar decisões oportunas para proteger a sua infraestrutura. E é justamente sobre esse último caso de uso, que é o monitoramento de infraestrutura, que eu gostaria de compartilhar com vocês uma demonstração do ArcGIS Velocity. Nessa demonstração, o que a gente vai ver é um exemplo do monitoramento de uma rede de telecomunicações. Para muitas organizações hoje, principalmente de serviços públicos como água, energia elétrica e telecom, o gerenciamento de infraestrutura depende cada vez mais em obter informações em tempo real. Isso inclui o monitoramento de equipamentos de clientes, como roteadores e modems, olhando o consumo de banda, latência e outras métricas, mas também rastreando quando o equipamento perde a comunicação, parando de enviar métricas, como nesses casos representados pelos pontos laranja. A identificação de paralisações mais amplas em uma rede é um recurso presente em muitos sistemas utilizados pelas companhias de telecom, por exemplo, mas eles não esclarecem as forças externas que poderiam estar contribuindo para essas interrupções. Por exemplo, existem sistemas meteorológicos se movendo pela área, avisos associados a tempestades e inundações? Houve raios perto dos equipamentos de rede? Poderiam acidentes de trânsito ou obras na via estarem causando danos à rede? Como esses diversos tipos de dados podem ser consumidos e aproveitados para entender os impactos potenciais? O ArcGIS Velocity é um motor de Big Data em tempo real, acoplado ao ArcGIS Online, que pode atender essas demandas. Você pode construir serviços hospedados automatizados para ingerir, transformar e analisar dados, habilitando você a tomar decisões em qualquer momento. Você começa criando feeds para consumir diferentes fontes de dados em tempo real. Um feed permite conectar o ArcGIS diretamente a um sistema de IoT, como uma plataforma em nuvem ou um serviço de mensageria. Você se conecta à fonte de dados, configura o modelo de dado a ser ingerido e, em minutos, publica um serviço hospedado na nuvem com atualização contínua. Ele vai ingerir dados e exibir esses dados no seu mapa com informações sempre atualizadas. Essas métricas do equipamento do cliente estão vindo de um feed, que traz as leituras de rendimento e latência mais recentes para o mapa à medida que são recebidas. O que é impressionante sobre isso é que você pode usar o ArcGIS Velocity para sintetizar diferentes tipos de dados. Tempo, tráfego, riscos, e usá-los com as informações da própria rede. O ArcGIS Velocity é um mecanismo de análise que vai permitir você detectar incidentes em tempo real ou em dados históricos, mesmo que sejam grandes volumes de dados. Você pode montar modelos de análise envolvendo de uma só vez dados em tempo real e Big Data com dados históricos, isso em minutos e sem escrever uma linha de código. Nesse caso, a análise automatiza um processo para avaliar essas forças externas que podem estar causando interrupções. Tudo com base na proximidade. Em seguida, dependendo do tipo de impacto externo, ele automatiza diferentes alertas e ações, como enviar uma notificação para um colaborador em campo que esteja mais próximo ao evento. E esse tipo de análise pode ser programada, como nesse caso que é executada a cada 5 minutos. Agora vamos ver alguns dos resultados. Na última execução, a análise identificou algumas áreas com diferentes razões potenciais de interrupção no serviço. Nessa tem um acidente de trânsito, que acabou de ser relatado no feed do Waze, e é possível que um veículo tenha batido num poste telefônico causando interrupção. Já nesse próximo local, tem uma estrada que está fechada para obras na via, e uma equipe de manutenção pode ter danificado uma linha de fibra ou um dispositivo de rede. Neste local ao norte, houve um forte relâmpago nas imediações. Baseando-se na provável causa raiz de cada um desses casos, a análise também tomou diferentes ações de saída. Para alguns casos, como inundações, a melhor ação seria enviar uma ordem de serviço para ser executada quando baixar o nível da água. Para outros tipos de fator, a análise identificou o colaborador em campo mais próximo e enviou uma notificação. Aqui estamos olhando para a posição do colaborador quando ele foi alertado. Com a variedade de tipos de dados em tempo real disponíveis hoje, as organizações têm oportunidades substanciais para melhorar sua consciência situacional.
O desafio é descobrir não apenas onde surgem os problemas, mas analisar e unificar dados em tempo real para identificar rapidamente a origem do problema. O ArcGIS Velocity disponibiliza recursos de análise em tempo real e Big Data como um serviço hospedado por nós, permitindo que você aplique o poder da geolocalização para avaliar o que está acontecendo dentro e ao redor da sua infraestrutura, para você saber onde agir primeiro. Eu queria agradecer a atenção de vocês durante a apresentação e me colocar à disposição para que vocês compartilhem suas dúvidas, sugestões e um ótimo evento para vocês aí no resto de tarde. Muito obrigado!